Boa noite a todos, começando nossa 110ª live. Desse momento difícil da nossa humanidade, principalmente aqui, não só em Fortaleza, né, mas em outras cidades, em isolamento rígido, não é? Em que todos nós acatamos a bem do próximo. E realizando essa live aqui da segunda-feira, devido termos parado as atividades na CSJ, Associação de Caridade Samaritanos de Jesus, por uns momentos, né, saindo só para distribuir a cesta básica, as cestas básicas e as sopas aos moradores da rua, né? E aquelas sopas que nós também apoiamos, como a sopão de Cascavel, para 5 comunidades necessitadas, né? De pessoas necessitadas em Cascavel. E como nós prometemos, né, que leríamos uma psicografia da nossa lavra, não é? Grato a Deus, não é, pela oportunidade de ter editado 2 livros psicografados, não é? Um do Dr. Bezerra de Menezes, outro do André Luiz, do Espírito André Luiz. Nós estamos preparando um com espíritos diversos, não é? Para, quem sabe, o início do próximo ano. Então nos pediram uma ajuda, né, para uma comunicação de uma entidade desencarnada, né, mais ou menos um ano de desencarnada, em que os pais sofrendo, que é muito compreensível, né? Os pais que perdem filhos, né? Perdem momentaneamente, mas não definitivamente, não é? Apenas uma viagem, não é? Com endereço de reencontro, não é? Assim como nós viajamos de um estado a outro e ficamos saudosos, com saudade, também quando desencarna alguém, não é? Nós não perdemos, não é? Os amigos, os parentes, não se perde, se ganha pela eternidade afora. Então não tem como nós não admitirmos essa realidade quando nós participamos da ideia consoladora da doutrina espírita, que nos mostra que a vida continua, né? E o próprio Mestre Jesus, o Nazareno, não é? O grande Mestre Galileu, o Divino Rabi da Galileia, confirmou isso, não é? Para Maria de Magdala, não é? E tantos outros, não é? Como também para Ezequiel, não é? E para tantos que precisavam e precisam ao longo da história do globo terreno, da certeza de que, segundo a teoria de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então apenas é uma transformação, né, de uma forma de vida para outra forma de vida, não é? Como nós guardamos o corpo espiritual, não é? E ele sobrevive à morte, é a cópia fiel, é a configuração, podemos dizer aqui, na nossa condição moderna, né? É a configuração do perispírito que permanece após o desenlace, após o desencarne. Né? Estamos vendo, no momento, desencarnes em massa. Mas sempre existiu desencarnes em massa, doenças diversas sempre existiram, mas agora, quando se tem uma pandemia, não é, pelo menos nos meus 60 anos de idade,
não é? Eu nunca vi o cerco se fechando, né? De pessoas conhecidas, de pessoas amigas, tendo que desencarnarem, né? Por causa de um vírus, né? Então temos aqui a vizinha que desencarnou, temos o amigo também que pediu pelo seu irmão, né, chamado Francisco das Chagas, que também oramos e pedimos a Deus que ele permanecesse entre nós, mas teve que partir, né? Que depende da vontade de Deus, acima de tudo, nós pedimos, mas nós não exigimos a Deus que corresponda aos nossos pedidos. Deus, sabendo o que faz, nos dará a resposta melhor, não é? Mas como é consolador saber que a morte não existe. Temos outros credos cristãos, não é? Mas outros credos cristãos com seus dogmas, não é? Que eu rotulo, né? Não sei se estou fazendo mal, mas eu rotulo da historinha do lobo mau, não é? Em termos de religião, tudo nós acreditamos sem investigar. Em termos de ortodoxias, tudo acreditamos, né, sem saber ler o espírito das palavras, né, que segundo Paulo de Tarso, a letra mata e o espírito vivifica. Né? Se nós pudéssemos compreender essa Bíblia, né, de modo racional, nós sairíamos das fantasias teológicas, né, para a realidade racional de uma inteligência, né, voltada para a religião, que nos permite questionar. Quando nós não questionamos a religião, nós somos tratados igual à música do Zé Ramalho, né? Vida de gado, povo feliz, povo marcado, não é? Porque o gado, ele é tangido, né? Para todos os lados, né? Pelo boiadeiro, né? E não tem vontade própria. Não tem raciocínio próprio, precisa de que um ser inteligente o guie para não cair no despenhadeiro, para não cair no abismo. Não é? Então a fé raciocinada, não é? A fé inteligente, chegou na Terra através da doutrina espírita, através da doutrina dos espíritos, não é? Então a gente é grato ao Mestre Jesus quando enviou por João Boanerges, né? João Evangelista, né? Que deixou no seu Evangelho que mandaria, disse o Mestre Jesus, o Consolador, o Espírito Consolador, que nos faria relembrar de tudo aquilo que ele disse e até mais, se nós tivéssemos fé, não é? E que sopra como vento, não é? Porque está no mundo invisível. O vento é invisível ao nosso olhar, mas no entanto nós sentimos as lufadas de vento, não é? Assim também a mediunidade, não é? Do mundo invisível para o mundo visível, há a comunicação entre dois mundos. O mundo dos vivos, entre aspas, que eu acho mais mortos do que vivos, né? E o mundo dos espíritos, mais real, né? Menos fantasioso do que a nossa pequena longevidade no escafandro da matéria, no corpo patológico, né? No corpo biológico, né? Que se desfaz e que está em estado de radioatividade todo o tempo, que está envelhecendo, multiplicam-se células novas, até a partida do ser real, que está preso pelos laços do sistema nervoso central, através de filamentos nervosos, não é? De fios indeléveis, ligando o ser espiritual, o corpo espiritual, a manifestação física através da estação cerebral, através dos neurônios, não é? Cerebrais. Daí a alma, o ser espiritual irradia, dá comandos nervosos e nós conseguimos com isso caminhar, falar, ouvir, correr, não é? Mas tudo sobre o comando do ser espiritual. Então, antes de tudo, nós somos seres espirituais.
né? É tanto que na matéria nós vivemos pouco tempo, né? Muito pouco tempo, um dia passa muito rápido, né? E procuramos sim a medicina para poder dar uma maior, né, quantidade de dias relativamente saudáveis na indumentária física. Então, que nós pudermos estender esse tempo de vida aqui na Terra, melhor, porque estaremos aprendendo suportação, paciência, consciência, estaremos aprendendo a repartir o pão da vida também com outros, com outras, não é? Desde pessoas, seres humanos, até animais, plantas, não é? E nós vamos ler uma pequena mensagem, né, do Espírito, não é? De Júlia, né? Júlia Colares, né? Não vamos entrar no mérito do desencarne, né? Porque não vai nos interessar o mérito do desencarne, não é? Mas o que vai nos interessar é o que ela, né, nos transmitiu, né, através da clara audiência. A gente vai escutando, não é? E vai grafando, não é? Então nós vamos ler e podemos comentar um pouco, não é? Temos aqui o retrato, pegamos da internet, da nossa irmãzinha aí, Júlia Colares, não é? Um sorriso muito largo, não é? E nós vamos ler a carta agora, em seguida, não é? Conforta, né, a todos nós, sabermos que nós não perdemos ninguém, não é? Que os amigos, os parentes se multiplicam além da vida. Como nós não temos só uma vida, imagine aí a quantidade de almas que passaram pela nossa frente, né, que conviveram debaixo, né, dos tetos familiares, né, das comunidades, dos países, né, através das diversas encarnações, das diversas oportunidades, né, a que os judeus chamavam de ressurgir dos mortos, né. Ressurgir dos mortos, né, significa reencarnação. E ressurgir dos mortos significa também quando, através da vidência, se vê os espíritos, né? Assim como Jesus se materializou para muitos, para confirmar de que a vida continua. Não só ele ressurgiu dos mortos, mas todos nós ressurgimos dos mortos, né? Agora, em que patamar de evolução estamos, em que andar de evolução estaremos dentro dessa gradação evolutiva, não é? Os que odeiam, pesam, seu corpo espiritual tem peso específico, não é? Os seus átomos, seus elétrons, pelo desamor, giram em baixa vibração e descem para os planos, não é? Espirituais da escuridão, da dor, do arrependimento, das agressividades, não é? Porque como eles têm corpos ainda, corpos espirituais, têm densidade no mesmo nível em que eles se encontram vibracional, se maltratam, se escravizam, mais inteligente escravizam menos inteligente, não é? E quando nós saímos dessas furnas de sofrimento que adentramos pelas nossas próprias atitudes pretéritas, não é? Quando nós evoluímos mais, quando nós damos um peso específico ao nosso perispírito, mais leve através da vibração do amor, do perdão, da solidariedade, da caridade, alçamos, né, a outros patamares do mundo espiritual, que não é um céu teológico, não é isso, mas são locais de trabalho, são colônias, adredemente construídas, né, na ionosfera ou na isosfera dos países correlatos a cada pátria, né, a cada língua, né, a cada cultura, né, a cada manifestação do viver. Então nós recebemos essa mensagem e vamos ler, ok? Depois nós comentamos. Carta de Felicidades.
Queridos pai e mãe, Deus nos abençoe, a todos nós e a humanidade inteira. Sinto-me agradecida, porque é a carta de uma moça, né? Privilegiada por Deus. Venho pedir calma, fé e compreensão às determinações de Deus. Fico triste quando me consideram morta, quando viva permaneço aqui nesse plano maior, mais iluminado e real que as ilusões dos vivos. Vivos entre aspas, né? Ela colocou. Não sou fumaça, tenho um corpo mais leve, bem eu sei. Mas um corpo mais verdadeiro, onde tenho saúde e mobilidade maior que a de vocês. Caminho pela manhã entre as flores, recebo o seu perfume e me fortaleço. Ao mesmo tempo penso em vocês e jogo pétalas perfumadas de gratidão pelo amor que recebi e continuo a receber. Aqui é uma cartinha simples, mas de coração. Abram as portas do coração e da humildade e me recebam agradecida e feliz. Lágrimas, compreendo muito bem. Também chorei mais por vocês do que por mim, pois vê-los felizes sempre foi e é a minha felicidade maior. Quanto me entristece a tristeza de vocês e como me faria bem a alegria de todos. A prece tem endereço certo, aqui somos mais sensíveis em nosso sistema nervoso. Qualquer pensamento que se exala de quem amamos chega aqui com a rapidez do pensamento. E lemos no livro, entre aspas, livro do coração. Ah, como me sinto feliz hoje. Quando pensam que morremos, a verdade é que mais vida temos. Vida sem fim. Sim, tem uns que ficam em regiões de infelicidade, pois a consciência culpada os arrasta a ambiente saturado de dor. Precisam do arrependimento para poderem receber socorro. Mas o orgulho e o amor próprio os impedem de ver as mãos estendidas, pois o ódio e a falta de perdão, ou a vingança, os enceguecem para recebimento de socorro. É tanta coisa para falar, pois se pudesse seria um livro, mas tenho que me contentar com a oportunidade me dada. Quantos aí no plano material mais denso não têm a chance desse conforto de uma cartinha enviada daqui? Quantos pais e mães desesperados e saudosos dos seus filhos quando, muitas vezes, eles se encontram ao lado em abraço afetuoso. Calma, estou falando aqui ao coração de vocês. Não vim dar espetáculo de prova de continuação da vida após a vida. Tive a permissão de apenas, o que para mim já é uma misericórdia de Deus, de colocar meu ouvido no tórax de vocês e ouvir a batida do coração paternal e maternal, que estamos separados para sempre? Aí é que vocês se enganam. Viva estou e continuarei dançando entre as flores e de mãos dadas com as crianças que me receberam cantando após o desenlace. Continuaremos bailando de alegria e transmitindo essa mesma alegria que sentimos aqui para vocês. Multipliquem essa felicidade quando puderem fazer sorrir uma criança necessitada. Seja com um sorriso, um chocolate ou uma roupinha. Aliás, já repassaram minhas roupas adiante? Tem quem precise delas. Digam que a Julinha mandou, né? Me encontro aqui em uma colônia espiritual chamada Humberto de Campos, não é? Dedicada às letras, beleza do escrever o belo. Também tem enfermarias para tratamento de recém-desencarnados e estou sempre em visita na tentativa de contar a minha história e como me despertei aqui nesse real, verdadeiro plano da vida. Adoro quando consigo despertar sorrisos e é como ter ganhado um prêmio de felicidade. Da mesma forma, falo daqui a vocês que estão ainda internados no corpo biológico, dádiva das dádivas de Deus. Mas cada um tem seu tempo no corpo material. O meu já estava, né, antes da minha encarnação, né, previsto.
Tinha que completar um tempo e muito feliz por ter sido entre vocês e com vocês, pai e mãe, e todos que nos cercaram no dia a dia. Zelem pela saúde de vocês, o mundo está doente e a maior parte dos internos aqui na colônia provém desse vírus que prova a paciência do mundo inteiro. Coitados, choram eles aqui e choram os parentes que ficaram. Nossa tarefa é confortá-los e arrancar sorrisos, que são rosas de alegria, confirmando a bondade de Deus e a perfeição de suas leis. Quando cheguei aqui e melhorei, não é? Me deram logo um livro para ler, aliás, 2 livros, o Livro dos Espíritos e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do nosso querido mentor da colônia, Humberto de Campos. Recebi das mãos próprias desse nobre espírito amável e caridoso. Tenho que parar agora. Será que agradei? Beijo no coração de todos, ao meu padrinho toda gratidão. Sem sua ajuda não teria essa chance. Feliz domingo e todos os dias para todos sempre. Foi num dia de domingo a carta. A Julinha de todos, sempre para sempre, não é? Foi o que essa entidade quis manifestar para confortar seus pais, não é? Chorosos, não é? Lacrimosos, não é? O esforço, né, que ela fez, né, após o seu desencarne, não nos importando aqui a forma pelo qual ele ocorreu, não é? Mas que ocorreu, não é? Então o espírito pode recuperar tempo de dor e sofrimento auxiliando o semelhante, ganhando com isso bônus hora. Bônus horas significa a dedicação de alguém em prol de alguém, não é? E é o que pouco nós fazemos aqui na Terra, é o que pouco nós fazemos aqui nessa atual vilegiatura terrena, né? Nessa atual encarnação. Geralmente nós nos ocupamos só conosco, não é? Com os nossos afazeres imediatos. Trabalhamos 12 horas, não é? Aliás, 8 horas, não é? Por dia, não é? Para poder sustentar o corpo. Isso quem tem emprego. Quem não tem emprego sofre um pouco mais, não é isso? Então nós temos toda essa dicotomia, né? Toda essa variação de karmas devedores. Nós estamos em um planeta de prova e de expiações, passando para o mundo de regeneração. E quando nós saímos de uma etapa a outra, né, do mundo de prova e expiação, onde nós aprendemos mais pelo acicate da dor, porque ninguém se decide a amar. Eu digo ninguém porque a maioria ama, né? A minoria, né? A minoria ama, né? A maioria ama, entre aspas, apenas os seus afazeres imediatos. Se fecham nos seus círculos domésticos, que tem o seu grande valor, né? Tem os seus karmas também, né? Esses karmas são maiores ainda quando nós não aprendemos a ajudar os de lá fora, e a cobrança interna vem bem maior, não é? Através de sofrimentos de parentes, de doenças, as mais diversas, não é? Mas aquele que compreende que além de cuidar da sua prole, do seu lar, da sua parentela, pode se lembrar daquele que se encontra longe do seu DNA, chegará a compreender que somos verdadeiramente irmãos e irmãs uns dos outros, né? Só compreende aquele que faz algum trabalho, algum esforço em prol da coletividade ou das coletividades. Jesus, o grande mestre, o divino Rabi da Galileia, teve que se tornar impessoal para se tornar um ser coletivo. É tanto que a sua parentela hoje é a humanidade inteira, formada dos espíritos desencarnados, nas colônias, né, do qual aqui há Humberto de Campos, onde essa irmãzinha veio dar, né, a sua mensagem, que nós vamos sim colocar depois
no site da associação, no Facebook da Associação de Caridade Samaritana de Jesus, e mostrar o seu sorriso largo quando dizia que seu melhor prêmio era arrancar um sorriso de alguém que tinha desencarnado e que estava, né, desesperado, né, no mundo dos espíritos, né, separados do seu DNA, né, separado dos seus laços consanguíneos, porque a morte, que nós chamamos de vida, porque ela é morte sim para aqueles que não se prepararam para a vida. Daí o divino Rabi Galileu dizer, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Não é? Quando Jesus estava reunido com muitos, não é? Chegou alguém que não podia chegar até perto dele, chegou seus irmãos e sua mãe. Seus irmãos achavam que o divino Mestre Jesus tinha ficado louco porque estava se dedicando somente aos estranhos, né? Entre aspas, né? As pessoas da rua, aos doentes, aos enfermos, aos famintos. Ele foi obrigado a dar a grande lição. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão, aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Então ele não estava ali negando seu pai, sua mãe e seus irmãos, mas estava confirmando que além deles, a humanidade inteira esperava por ele, né? Por suas lições, pela sua dedicação, pelo seu empenho, né? Pelo seu amor que ganhou de volta, né? Toda a agressividade do ser humano, dos religiosos. Jesus ganhou a cruz, né? A cruz oferecida aos presos, aos criminosos de Roma, não é isso? Aquele que se dedicou integralmente, curando cegos, aleijados, fazendo sarar a ferida dos rancenianos, fazendo afastar a perseguição de espíritos cobradores que obsediavam, não é? Como aquele jovem que caía no fogo, não é isso? Que chamavam de lunático, não é? Que Jesus, com palavras de amor e de fraternidade, convencia esses espíritos a deixar os seus perseguidores, não é? Então, que nós possamos, refletindo na mensagem, né, da noite, a nossa mensagem, né, de hoje, né, hoje com a participação aqui da Jade e da Mila também, não é? Que estão latindo aqui um pouquinho, não é? Se manifestando também. Nós só temos a agradecer a doutrina espírita. Nós só temos a agradecer essa doutrina de paz, de amor e de misericórdia que nos ensinou a ajudar os mais necessitados, os enfermos, através da mediunidade curativa, não é isso? Através da incorporação de entidades magnânimas, não é? Que vêm nos auxiliar. Não é? Assim como há os bons médiuns, há os médiuns que não vigiaram o suficiente, que foram presas de espíritos obsessores, né? Que os fizeram fragorosamente, não é, perderem a oportunidade do que seria uma bela missão, passou para eles ser uma grande provação, não é? Segundo Jesus aconselhava ele, conhecereis a árvore por seus frutos. Seus frutos são bons, são doces, sazonados, de caridade, de piedade, no sentido de que não se cobra o ofício religioso. A doutrina espírita nos ensinou que não devemos cobrar pela mediunidade, não devemos cobrar pelo auxílio que aos outros ofertamos. Não é? O que nós fazemos com os nossos dízimos e com o nosso pensamento é sempre tentar multiplicar o pão, a cesta básica, o caldo reconfortante para os que passam a doença da fome
que é a pior doença, é o pior vírus sobre a face do planeta. Outro vírus terrível é a guerra, né? Vírus do orgulho belicoso, marcial, não é? Daqueles que começam a guerra no lar, através das dissensões, das discórdias, das agressividades. Né? Depois disso, como do lar sai o ser social, tornam-se políticos, e quando tornam-se políticos, pensam na guerra, não é? E a título de defesa, promovem a destruição, né? Como o Reino Unido, né? Que lemos agora há pouco através da imprensa, queria aumentar em 40% suas ogivas nucleares. Meu Deus! Como é que no momento de doenças, como é que no momento de desencarnes em massa, se pensa em aumentar em 40% ogivas nucleares, gastando dinheiro com o ataque, quando na realidade diz que é defesa, mas é destruição. Então o ser humano está sempre se desculpando para poder matar, para poder ofender, agredir, né? Mas aí nós temos aí um vírus que é um atenuante da bondade e misericórdia de Deus, da sua imensa piedade por esse globo terreno, não é? Que em vez de uma guerra de proporções catastróficas, não é? O vírus veio chamar a atenção para que o homem compreenda que o seu inimigo maior são as doenças da fome, da impiedade, a doença da guerra, a doença do egoísmo, a doença da agressividade, a doença do orgulho, da vaidade, do ciúme doentio, exagerado, torpe, né, que provoca crimes passionais. Então, infelizmente, nós estamos em um mundo em que está sendo feita uma grande cirurgia, né? E uma grande cirurgia é sempre dolorosa, não é? Uma grande cirurgia precisa de um tempo de recuperação mais alongado, não é isso? E é o que nós estamos passando no momento para ver se a humanidade se cura, não é? Então vamos pedir a Deus, sim, pelos hospitais, pelos enfermos, pelos que estão no balão de oxigênio, não é? Sem ar, nós sabemos o que é estar sem ar, porque nós já tivemos asma e eu sei o que é não poder respirar, não é? Mas graças a Deus há 40 anos não sentir mais a asma, não é isso? Por a bondade de Deus, não é? Mas sabemos exatamente o que é estar sem ar, não é? Então vamos pedir a Deus pelos que desencarnaram, não é? Pelos gêneros de morte, pelos suicidas também, não é isso? Os suicidas têm as suas gradações também de sofrimento, uns que demoram mais tempo no vale dos suicidas, onde ficam aqueles que se suicidaram, outros que demoram menos tempo. Cada caso é cada caso, cada intenção é cada intenção. Uns recuperam-se um pouco mais rápido e outros demandam mais tempo. Não é isso? E em próximas encarnações terão encarnações mais difíceis, não é? Mas encarnações de soerguimento, de recuperação. Então o bom da vida é isso. Nós não somos definitivamente culpados, nós não somos colocados em infernos teológicos definitivamente para viver, né, naquele fogo da inconsciência do inferno de Dante Alighieri, né? Todos que lá estão se recuperam. Não existe o daimon, não existe o demônio, não é isso? Demônio, na acepção da palavra, na sua terminologia, significa gênio. Daimon significa gênio. Há gênios bons e há gênios imperfeitos, que nós chamamos de maus, não é? Porque mal porque ainda não compreendeu o bem, não sentiu o valor do bem, não é? Não há um ser determinado para competir com Deus eternamente, não é?
não existe, existem seres imperfeitos precisando do perdão de Deus. E o perdão de Deus se chama reencarnação. Se não houvesse a reencarnação, bom negócio fariam os maus, né? Porque não seriam cobrados no mal que fizeram. Então essa cobrança de Deus é uma cobrança de oportunidade para que aqueles que o mal fizeram desfaçam o mal fazendo o bem. E aí vem uma vida após a outra. E a morte, que chamam morte, que para mim é desencarne, para os espíritos a desencarne é a dor maior de todos que reencarnam, principalmente para aqueles que têm dúvida da existência da vida após a vida, ou daqueles que pensam que nós vamos para um céu de ociosidade com méritos que não tivemos, porque uma vida é insuficiente para você se tornar santo, não é? Uma vida, né, de tão pouco tempo, de tão poucos anos, você jamais se santificaria. Para você se tornar esse ser que se diz santificado, passou por diversas reencarnações. Não é isso? João Boanerges, por exemplo, João Evangelista, foi Francisco de Assis, não é isso? E tantos outros, né? Allan Kardec foi o druida, né? Leon Denisard de Rivail foi o druida Allan Kardec, não é isso? E assim nós tivemos vários nomes, várias identidades, mas somos a mesma pessoa com as conquistas de outras vidas, que tudo fica armazenado no subconsciente. Nós mudamos de roupa e não deixamos de ser a mesma pessoa, não é isso? Assim também nós mudamos de corpos físicos e não deixamos de ser a mesma pessoa, com nossos méritos, com os nossos deméritos, não é? Aprendemos o que aprendemos, não é? O que colocamos em prática, colocamos em prática. Se é o bem, colocaremos o bem em prática. Se é o mal, ficaremos confusos e mais confusos até aprendermos o bem, a realizarmos o bem. Então, toda dor provoca a efetivação do bem. Por quê? Porque pelo amor ninguém se decide, não é isso? Né? Porque para amar é preciso ter coragem, para amar é preciso ter perdão, para amar é preciso esquecer as ofensas, não é isso? Para amar é preciso compreender aquele que odeia como um enfermo da alma, não é isso? Então Jesus aconselhou: perdoarás não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoarás sempre. Quando nós perdoamos, nós nos livramos dos nossos inimigos. Quando nós não perdoamos, nós se atrelamos mais ainda, se aferramos às correntes da inimizade. E aí só a dor, né? Através de uma vida após outra. E a encarnação, ou a reencarnação, muitas vezes trazem inimigos de fora para dentro dos laços consanguíneos. São aqueles que as pessoas dizem: é a ovelha negra da família. A ovelha negra é exatamente o inimigo de outrora que abre a porta do DNA, não é? E através de uma nova vida está ali na cobrança daquele núcleo familiar. Não é isso? Então, nós não nos livraremos enquanto nós não aprendermos o perdão. O perdão liberta, o ódio aprisiona. Né? Boa noite, Laude Ferreira, a Cleitiane, e todos que se encontram aqui conosco. Agradecendo a Deus a última live, os 242 engajamentos com a live. Não é isso? Ao longo da semana outros começam a assistir. Nós precisamos sentar na mesma mesa e a internet abre essa possibilidade, principalmente nesse momento pandêmico, não é? Hoje mesmo desencarnou um primo, né? Primo segundo também pela Covid-19, não é isso? Francisco Alfredo, né? Desencarnou depois de 2 meses internado. Vamos pedir a grande luz do Cristo, né? Que possa receber essa entidade, não é?
no mundo dos espíritos, não é? Tantos parentes, tantos amigos que estão lá circunnavegando, né? No mundo espiritual, na natureza, nos prédios, nas universidades, nos hospitais, né? Nas escolas do além, não é? No campo da música, né? Como nos trouxe André Luiz através de revelar no livro Nosso Lar como é que funciona a colônia Nosso Lar no Rio de Janeiro, acima da ionosfera do Rio de Janeiro. No Maranhão tem aqui a colônia Humberto de Campos, né, que é a nossa amiguinha que colocou na psicografia. Aqui em Fortaleza, na altura do Colégio Militar, tem a colônia, grande colônia chamada também Fortitude, né? E pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro, tantas colônias, e não um céu, mas um local de trabalho, de aperfeiçoamento, de escolarização, né? de aperfeiçoamento moral, espiritual, científico também, até tecnológico, né? Mas o principal que se vai aprender nessas colônias é a ciência da simplicidade, da humildade, da caridade, do perdão, da cooperação. Porque se o mundo tivesse aprendido já cooperação, já tinha acabado com as guerras, não é isso? Se o mundo tivesse aprendido cooperação, já haveria acabado com a fome. Se o mundo tivesse aprendido cooperação, solidariedade, já tinha acabado com a corrupção na religião, com a corrupção na política. Então todos os males cessam com a solidariedade, com a fraternidade, com a caridade, porque a caridade pressupõe o amor por excelência, né? Então, o amor por excelência é aquele que ajuda por ajudar, sem esperar recompensas. Quando nós aprendermos isso, que ajudando o próximo é que somos felizes, todos os males se acabam. No futuro próximo, a riqueza vai ser compreendida pelo muito que se reparte o pão, e não por abarrotar cofres endinheirados, amoedados, que a morte vem romper todas as ilusões, né? Como nós vimos uma entidade em desdobramento, não é? Na madrugada de uns dias atrás, de uma entidade de paletó gravada, mas da cintura para baixo, enterrado na lama, tentando sair, não é? Uma tristeza, né? Quando a gente observou esse espírito tentando sair da lama, mas gravata, de paletó enterrado na lama. Que fez esse irmão, não é? Essa alma desencarnada, né? Para ter afundado na lama de suas atitudes. Que o mundo espiritual é muito plástico, não é? E quando nós temos a culpa, ele se molda a paisagem ao nosso redor de conformidade com a culpa e a consciência pesada. Então vale a pena a gente fazer o bem, vivenciar o bem a partir de casa, a partir do lar, e não ficar apenas nesse amor restrito à comodidade do lar. Quando nós aprendermos, como nós temos aqui a CSJ, Associação de Caridade Samaritanos de Jesus, e compreendemos que o nosso lar se torna muito maior, não só pai, mãe e filho, mas pai, mãe e muitos amigos, não é? Quando nós compreendemos que é dando as mãos que nós nos tornamos a família humana, é que nós poderemos assim amenizar as dores da fome, que para mim eu considero a fome a pior impiedade desse planeta, não é? E essa fome é provocada não por Deus, mas pelo orgulho e egoísmo daqueles que dizem que tem muito e não tem nada. Ou daqueles que são tão pobres que só têm dinheiro. São tão pobres que só têm dinheiro. Não têm boas ações, não têm caridade, não têm fraternidade, apenas juntam moedas que o desencarne vem exigir o seu passamento de um plano de vibração para outro, do mundo material para o mundo espiritual. E quem sabe
essa alma que nós vimos, né, da cintura para baixo atolado na lama, de gravata e paletó, desesperando, querendo sair da terra sem poder, está lá imantado, né, pela sua usura, né, está lá imantado pela sua megalomania, pelo ter, e não aprendeu a ser o ser humano, apenas a ter, e a sua própria desdita, a sua própria âncora, a sua própria prisão, suas próprias grades, é a sua consciência devedora. Permita a Deus que ele possa ser retirado das regiões umbralinas, né? Dinheiro é energia, e energia para fazer o bem. Não é? Se nós soubermos repartir nossas possibilidades, permitir que outros participassem na abundância de que nós desfrutamos, posso dar muitos exemplos, não é? No próprio empresariado, quem sabe, por que não? Na medida que o patrão enriquece, por que ele não pode repartir um pouco para com seus funcionários na proporção de sua riqueza? Enriqueceu 10%, 100%, por que não? Também aqui eu há de 100% o salário daqueles que o ajudam a ficar mais rico, não é? Então que nós possamos, né, na noite de hoje, né, agora nós vamos fazer algum pedido, vamos encerrar com a nossa prece, né, agradecendo a Deus, nossa live de número 110, não é? Vamos ler alguns nomes, né, como José Daniel Lima, não é? José Daniel Lima, vamos deixar aqui no éter, a Rosa, né, que está internada no Hospital do Coração também com a Covid, não é? Isabel Cristina, não é? A nossa amiguinha Lena Chaves, que a grande luz possa irradiar, dando coragem, fé, que deve estar nos assistindo também. Tenha paciência com a dor, não é? Para que a dor se transforme em luz, né? Em saúde, não é? Porque a saúde está muito além da matéria, do corpo material, ela está num estado de espírito. O espírito, não é, que tem a fé, neutraliza todos os males, não é? Francisco Portela Aguiar, não é? E Sérgio Tavares Aguiar. Não é? Vamos pedir também pelo Francisco Alfredo Fortuna França, né, que desencarnou hoje pela Covid também, né? Pelo Francisco das Chagas, que também desencarnou pela Covid, né? Pedindo a Deus aqui pelos hospitais, né? Porque o que nós sabemos é quando alguém é internado, não tem mais a visita dos seus parentes. Quando alguém é internado com essa doença, que não é uma doença comum, não é? Ela é uma doença que priva de visitas. Você está em casa e não sabe o que é que está acontecendo, se o doente está reagindo ou se ele está perecendo. Não é isso? Você não sabe, não é? Então nós temos aqui o grande recurso da prece, né? Para chegar até eles, até elas, não é? Nos ligando ao agente maior da criação, que é Deus. É a fonte que nós nos ligamos, interagimos com Deus. Aqui muitos confundem com Jesus. Jesus é um e Deus é outro. Jesus é o Espírito protetor, é o guia espiritual, é o redentor do planeta Terra. Existe também um Espírito responsável por todo o sistema solar. Existe o Espírito constelatório, é aquele que é responsável por toda uma constelação. Nós não temos na cidade um prefeito, nós não temos na cidade um governador, nós não temos no país um presidente, nós não temos, enfim, em cada país um presidente, um governador, um prefeito. Então o universo também não caminha solto, tem as suas hierarquias, né? E aqueles que cuidam de mundos, cuidam por muito terem aprendido a amar, né? E conhecerem as leis do amor e porem em prática, aos mundos, às coletividades, as constelações,
né? Jesus, o grande mestre responsável pelo planeta Terra, o divino amigo, o divino Cordeiro, que veio tirar os erros do mundo, não é? Faremos aqui a nossa prece, né? Obrigado aí pela imagenzinha da rosa vermelha, não é? Francisco José Fernandes, não é? Francisco José Fernandes, não é? Leia esse nome aqui agora na tela. Vamos pedir a grande luz, não é, do Cristo, que possa irradiar na sua aura, né, em direção aos seus amigos, aos seus familiares, não é? Todos nós, no momento, não é, conhecemos, não deixamos de conhecer, não é, alguém que possa estar passando por alguma enfermidade, não é? Por alguma necessidade, não é? E vamos fazer agora a nossa Ave Maria, pedindo à Mãe do Mestre Jesus que lance o seu manto azul da cor do céu. E vamos agradecer a Deus, cada um de nós, porque ainda estamos na matéria, passamos por mais um dia. Aguardemos o sol de amanhã, se Deus nos permitir. Sandra Matos, boa noite. Não é? Se Deus nos permitir. Vamos fazer a nossa Ave Maria, pedir a estrela do Oriente, né? Concentrar um pouquinho, que ela se multiplique, se divida, vá em busca do coração de cada um de nós. Né? A falange oriental, os espíritos do Oriente, que aprenderam o perdão, o amor, a paciência. Vamos nos unir também aos espíritos do Ocidente, né? A irmã Dulce, né? A Francisco Cândido Xavier, a Bezerra de Menezes, a André Luiz, a irmã Cáritas, né? Que foi martirizada em Roma, não é isso? Vamos pedir a Antônio de Pádua, todos esses espíritos que venceram nas suas religiões aos seus dogmas estreitos e partiram para a solidariedade, o amor, a caridade, né? Venceram, né, as suas teologias para se definirem que é no amor ao próximo que nós encontramos a presença de Deus, onde nós estamos aqui quebrando barreiras religiosas também, espírita, evangélico, umbandista, budista, ou ateu, que fazem o bem, a caridade, a solidariedade, tem um contato direto com Deus através da solidariedade. Mas se nós, Frei Damião também, pedir ao Espírito amigo, né, do pescocinho paraibano, Frei Damião possa fazer uma visita nos lares de cada um, à beira dos hospitais, né? Vamos pedir, enfim, a falange médica do espaço, ao grupo da caridade simples, para que possa estender a mão a esses irmãos desencarnados que estão indo para outra realidade da vida, mais vivos do que mortos, onde entrarão, serão internados em hospitais para recebê-los, passarão pela sonoterapia, para depois acordarem, para se conscientizarem da nova vida a qual adentraram. Vamos pedir também por aqueles que pela revolta perderam o norte da vida, pela vingança, não é? Se deixaram levar pelo lodo escorregadio, não é? Do que muitos chamam umbral, regiões umbralinas ou purgatório, não é isso? Devemos dizer que o umbral e o purgatório se confundem, né? Na mesma condição, onde há almas sofredoras, almas vingativas, almas suicidas, né? E dentro da sua gradação, da sua possibilidade, do seu desencarne, ou pelo esforço próprio que puderam ter feito, uns são resgatados mais rápido, outros delongam mais tempo para o resgate, não é? Porque para que os espíritos possam socorrer, adensar o seu corpo espiritual para serem vistos, visualizados, é preciso que o coração se aquiete, né? É preciso que a revolta seja amainada. É preciso que a calma se apresente para poder ver materializada as mãos que podem ser dadas aos espíritos sofredores e através da humildade receberem auxílio. E aqueles que não recebem auxílio imediato,
muitas vezes reencarnam das regiões próprias do umbral em situações precárias, muito vexatórias, né? De muita dor, em encarnações difíceis, com tetraplegias, né? Ou com doenças cardíacas desde o berço, ou com problemas, né? Psicológicos, né? Então vamos pedir a Deus, através do nosso Pai Nosso, pelo estado do Ceará, Fortaleza, Ceará. Vamos pedir a Deus pela América do Sul inteira, pela América Central, vamos pedir a Deus pela Europa, pela África, pela Ásia, pela América do Norte. Não vamos encontrar culpados desse vírus, senão a própria humanidade gerou o caldo de cultura de sua própria punição, que já se demandaram 2021 anos, né? Estamos em 2021 e ninguém se decide pelo amor. A humanidade se decide pela guerra, a humanidade se decide pelas agressões, pelos assassinatos. A humanidade muitas vezes se decide, enfim, pelas situações mais críticas possíveis, punindo a si mesma, né? Então nós temos que desfazer o mal com o bem. E só o bem nos resgata para planos melhores após o desencarne, né? Para continuarmos trabalhando em prol de uma humanidade só, não apenas em prol de alguns fechados no recesso familiar. Então vamos agradecer a Deus, nós termos os nossos amigos, as nossas amigas, aqueles que nos ajudam e doam o pão para que nós possamos repartir com os necessitados. A cesta básica do alimento que se encontra também aqui na escada, que todo dia nós tiramos arroz, feijão e açúcar, entregamos na porta para que não se acabe, porque tem um e tem outro pedindo, né? Pelas cestinhas básicas que vão batendo a porta da associação, e nós temos a alegria e o privilégio de entregar às mãos dos necessitados, das necessitadas, quando toda a igreja, seja ela evangélica ou católica, fizer a caridade, a fome bate em retirada, porque a pior dor é a fome, não tem dor maior. Enquanto a humanidade não vencer a doença da fome, significa que ela está extremamente egoísta, extremamente doente, extremamente precisando de uma cirurgia que possa recompô-la, né? Com o sentido de que todos necessitamos uns dos outros, em que todos nós necessitamos diminuir a dor alheia. Quando diminuímos a dor alheia, diminuímos a nossa própria dor. E a dor se resume no orgulho e no egoísmo, não é? Então, que nós possamos termos saúde. Mesmo que alguém possa estar fazendo algum tratamento em hospital, possamos ter saúde. A saúde parte do conceito da fé ativa, laboriosa. A fé não permite o medo. A fé ativa o campo celular, ilumina as células e faz com que essas células lutem por serem sadias até vencer essa ou aquela doença. Quando não vencemos na matéria, essa força de vontade faz com que nosso perispírito, após o desenlace, se recomponha imediatamente no mundo espiritual, enquanto outros estão doentes, caídos, enfermos, porque saúde e doença não é pressuposto só do mundo dos ditos vivos, né? Porque eu acredito que nem tão vivos nós somos, já que não duramos 100 anos, né? Não duramos esse tanto todo, né? Então nós somos pretensos vivos, né? Mas temos nessa vida de pretensos vivos a oportunidade de adquirir a saúde, né? De estarmos nos curando todo dia. A cura no lar é a paz que propagamos em casa. Um afago, um abraço, um aperto de mão, um sorriso cura doenças da revolta, da inanição, da ociosidade, não é?
Então vamos fazer aqui o nosso Pai Nosso, depois de ter pedido pela humanidade, pedir pelo sistema solar inteiro, desde o Sol, onde estão os espíritos mais evoluídos do sistema solar, não é? Através das suas colônias, dos seus palácios luminosos, não é? Onde decidem sobre os destinos dos planetas, Terra, Marte, Júpiter, Netuno, Urano, Saturno, não é isso? Netuno e tantos outros, não é? E aqui na Terra, nós, almas pequeninas, formiguinhas, aprendendo a despertar para a realidade que está muito acima das nossas ilusões, muito acima do nosso orgulho, muito acima do nosso egoísmo, muito acima das nossas religiões que acreditam na historinha do lobo mau, que é um direito deles a acreditarem na historinha do lobo mau, né? Do medo, né? Do medo, né? Eles criaram um ser mitológico, né? Que dá o nome de diabo, é um ser mitológico, né? Criaram esse ser mitológico para fazer medo, né? E eles temem a Deus, eles ainda não aprenderam a amar a Deus, eles temem a Deus. Quando nós aprendemos que Deus é mais amor do que temor, nós passamos a trabalhar a caridade. Passamos a ajudar uns aos outros, e nós não tememos mais a Deus, e esse ser mitológico deixa de existir, para se apresentar o ser real, que somos todos nós, cidadãos e cidadãs no universo, aprendendo a lei do amor. Então, Pai nosso que estais em toda parte, vamos pedir a Deus por todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, que João Pescador de Almas lance sua teia de luz, a sua falange de almas boníssimas, né, que já aprenderam a luz do amor, o perdão e a paz, possa neutralizar todos os males ao nosso redor. Se tivermos direito, fortalecer a nossa imunologia através de um bom pensamento, né, através da fé ativa, da solidariedade, da caridade, da fraternidade. Vamos, enfim, através do nosso Pai Nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino de luz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos mundos visíveis e invisíveis. O pão nosso de cada dia, o pão do Espírito, dai-nos hoje, agora e sempre, perdoai ofensas nossas, à medida que perdoamos ofensores, desencarnados ou encarnados. Não deixa, Senhor, cairmos em tentações, livrai-nos de todos os males, porque a Ti pertence a glória, o reino e o poder para todos, sempre, sempre. Vamos pedir a Deus que nossos eflúvios, ligados aos bons espíritos, Frei Damião, Irmã Dulce, Cáritas, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, enfim, nossos guias, protetores, almas queridas e amigas, possam fazer um cinturão de luz ao redor do planeta Terra inteiro, de mãos dadas, quantas almas, de mãos dadas, pedindo a Deus por essa humanidade que está sendo provada, por essa humanidade que está sendo iluminada também pelas dores, porque as dores despertam a solidariedade, as dores despertam a fé, as dores nos fazem sentirmos almas eternas, que não mais acreditam na morte, mas na vida. Vamos pedir, enfim, porque somos pedintes, vamos pedir a Deus pelos nossos familiares, pai, mãe, irmãos, irmãs, avós, avós, sejam eles desencarnados ou encarnados, estejam no mundo espiritual ou ainda aqui no mundo material, sabedores todos nós de que nós não perdemos os nossos afetos, nós apenas multiplicamos nossas afetividades com parentes, amigos e ao mesmo tempo rogamos a Deus pelos nossos inimigos. Que a grande luz do Cristo solar, se é que nós temos inimigos, porque não temos, e se o temos, não percebemos, não sabemos, mas sabemos que existem os inimigos
que invejam o bem. Existem os inimigos que vivem na ociosidade e que não se felicitam com o bem ao próximo. Então todos eles são alvos de nossa prece, a fim de que nós possamos desmanchar as perseguições, as ilusões, as agressões, através da luz maior do Cristo solar. Então vamos pedir ao Divino Mestre Jesus, o Divino Rabi Galileu, quando diz que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria entre elas. E reunir-se em nome do Mestre Jesus é compreender as suas lições, não é isso? Quanto mais nós compreendemos, mais nos aproximamos dele. Quanto mais nós nos solidarizamos com o próximo, através da caridade, do amor e da misericórdia, mais estaremos com ele. E quanto menos nós nos ajudamos uns aos outros, mais longe estaremos dele. E apenas louvamos, não é? E não realizamos o trabalho da caridade. Então a nossa louvação é o pedaço de pão, a nossa louvação é a prece amiga, a nossa louvação é o caldo reconfortante aos moradores de rua no meio da calçada, na noite, do centro e do coração de Fortaleza, que é a Praça do Ferreira, não é? E vamos pedir aqui por todos aqueles que trabalham em nome do bem, sejam católicos, sejam espíritas, sejam evangélicos, que superam, né? Que superam o seu arcabouço político doutrinário, né? Que superam os dízimos que apenas pagam uma política religiosa, né? Mas falamos aqui dos dízimos do pão, do remédio, do agasalho, da roupa, da escova de dente para o que não tem como escovar os dentes. Falamos daqui daqueles que não vivem do dinheiro religioso, né? E se o tem, é apenas o mínimo para sobreviverem, não é? Mas agradecemos a Deus a doutrina dos Espíritos, que não nos permite receber dinheiro da religião para sobrevivência própria. Porque procuramos o emprego, o trabalho, não é? Procuramos ajudar uns aos outros, mesmo aqueles que na dificuldade hoje estão sem trabalho, não é? Conseguimos ajudar com a cestinha básica, estão sem trabalho porque estamos parados, porque estamos sobre o rígido né, processo necessário, que dá o nome de lockdown, né? E nós em Fortaleza estamos cumprindo esse dever, não é? De termos mais cuidado com o nosso semelhante, no sentido de não criarmos a condição de mais sofrimento, de mais dor. Muitos estão perdendo o seu emprego, sim, mas perdem o emprego e depois recuperam. O que não se recupera é a encarnação perdida. Isso não se recupera, a encarnação perdida. Mas o emprego se recupera mais adiante. Quando se perde os empregos, o mundo não é, se cotiza para poder auxiliar aqueles que não têm como levar adiante o seu sustento em momento de tanta provação. Daí é que eu digo que a caridade é bem maior. Daí é que eu digo que a caridade é maior do que as políticas públicas, porque a caridade não espera o movimento político para realizar o bem. É a individualidade, é a sociedade civil que se junta para amenizar as dores. O poder político só vai melhorar quando compreender o conceito de caridade e de solidariedade. Podemos agradecer sim, pelo menos vimos hoje na internet, o governador desse estado que nós vivemos comprando cestas básicas para dar aos alunos de escola pública.
né? São 8 milhões, né? De reais em cestas básicas para repartir com os alunos das escolas públicas, né? Que são aqueles que têm mais índice de pobreza, mais índice de sofrimento, mais índice de necessidade. E quando eu falo aqui, falo de solidariedade, não falo de política, falo de fraternidade. Tanto o político pode ser fraterno, se conscientizando dos seus deveres, quanto nós que não recebemos dinheiro da política, nós que não aceitamos dinheiro público e apenas somamos os nossos amigos para poder diminuir os sofrimentos em nossa volta. Então vou fazer minha Ave Maria para encerrarmos o nosso trabalho da noite. Já são 20 horas e 40 minutos. Nós começamos às 7h30 da noite. O tempo passou rápido, o tempo passa rápido, a vida passa rápida nesse plano que nós estamos, mas graças a Deus somos seres eternos e viveremos permanentemente. Isso é que nos dá essa alegria de tornarmos-nos espíritas cristãos. Não é? Não tememos a morte, não vemos a morte, nos comunicamos com os espíritos de amigos, de parentes ou de estranhos, né? Como uma vez a criança que veio à beira, né, da cama em que nós estávamos dormindo e nos deu um ramalhete de flores e depois sumiu do nada. Né? Então nós estamos partindo para o 3º milênio, que só tem 21 aninhos de idade. Mas no permeio desse milênio, toda religião vai ter que se adaptar à lei da reencarnação. Não é? Porque através de laboratórios mesmo, não é? Da nossa ciência ou do nosso cientificismo, né? Que já foi provado por tantos, Alexandre Aksakov, Leon Denis, franceses, né? E tantos outros, em reuniões de materialização, através da médium Eusápia Paladino, não é? Em que os espíritos gravavam no gesso a marca de suas mãos, em que a médium estando na cadeira e com os braços segurados por mãos de um e de outro, irmãos encarnados, outros segurando o pé, sem nenhuma ação, ela fazia com que, através da mediunidade de efeito físico, né, aparecessem escritas diretas, um lápis que se movimenta em cima da mesa, em um papel, sem ninguém tocar, escrevendo mensagens do além-vida. Então nós somos o maior laboratório de comprovação da vida após a vida. Não há como negar, não é isso? Os humildes colherão esse grande mérito, não é, de saber que a vida continua. Não é? Então vamos agora fazer nossa Ave Maria, agradecendo a Deus, pedindo a Deus pela minha esposa Sandra ali, que está trabalhando hoje, é serviço essencial. Né? E muitos se arriscam, né, nos seus trabalhos, desde hospitais, delegacias, né, e passam a noite inteira acordados, né, para que a nossa sociedade não entre em convulsão social, em penúria social, não é? Em desmandos. Não é? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do ventre vosso. Maria, divina Mãe de Luz, rogai por nós os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne e reencarne. Né? Enquanto a nossa amiga Lena, né? Que é mãe da Ivanessa, né? Que deve estar assistindo, né, essa live, tenha paciência, faça pacientemente a sua quimioterapia, não é? Alimente-se na medida do possível e principalmente agradeça. Né? Agradecendo as dores, os desconfortos, é que nós apuramos o nosso ser, a nossa alma, o nosso ser espiritual. Não só ela, mas como todos aqueles que nos pediram prece. A doutora Carla, né, através da sua irmã Karine, né,
Aqueles médicos que estão também no corredor com Covid dos hospitais, nesse momento não tem privilégio, porque não tem como passar por cima do outro, porque os leitos estão reduzidos, mas é nesse momento de aflição coletiva que o coração da humanidade se engrandece, se penaliza uns dos outros, né? E vê que vale a pena socorrer, amparar e servir. Um abraço para o Zé Júlio aqui, né? Que é meu irmão também, aqui nessa encarnação, o Zé Júlio França Neto, né? A Glória Furtado, né? O Anderson e tantos outros no seu lar, os animais de rua, né? Que a Glorinha e a Sarinha, né? Cuidam, né? Recuperam, depois põem para adoção, fazem do quintal da casa um pequeno hospital de recuperação e de preparação para a adoção dos nossos irmãos menores. Agradeço a Deus a companhia dos 10, 12 gatinhos que nós alimentamos e que amanhã vamos comprar ração, 4 quilos de ração, para não passarem necessidade, não é? Até nós aprendermos que é estendendo a mão a homens e a animais, principalmente os domésticos, que o homem tira das selvas e diz que é civilizado, mas o homem ainda é incivilizado. Não é? Nós saímos daqui de casa para colocar ração ali para o gatinho, né? Gatinho que tem a cor negra, né? Que botei o apelido aqui de Preto do Borel, né? O Ptolomeu, né? Que mora ali na igreja do Santo dos Últimos Dias, o Ptolomeu, que toda tarde está esperando a ração também. E a Branquinha, que está morando ali a um quarteirão daqui, que é uma gatinha branca, a Alvinha, que nós já ajudamos com a operação e com a cirurgia, de modo que ela possa não mais estar multiplicando os gatinhos na rua para sofrimento, né? Então, sendo assim, ficamos felizes em encerrar nossa live. O Jairo aqui, Maciel, boa noite. O Jairo, os seus familiares, né? Todos eles, que nós compreendamos que a religião é uma só, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas, né? Então nós primamos pela caridade, agradecemos a Deus a doutrina dos Espíritos, que nos conforta na noite de hoje, através da cartinha, né, da Júlia Colares, lá no Maranhão, né? E que já está muito bem, está trabalhando com afinco, de dia e de noite, cuidando dos enfermos, para recuperar o tempo, não é, da sua dor, da partida para o mundo dos espíritos. Né? Que Deus abençoe os seus pais, que não conheço, pai e mãe, né? E que a grande luz chegue a cada um. Né? A Ana Camussa, a sua mãe, em idade avançada, que a grande luz do Cristo possa envolver naquele leito cheio de alegria e luz, porque está dentro de casa, está perto da família, não é? Vamos pensar, pedir também pelo seu Geraldo Rocha Nóbrega, não é? Que está com Parkinson e Alzheimer, né? Que por coincidência é o pai da minha esposa, Sandra Lee, né? Que o seu Geraldo, há 4 anos, não é? É sondado, recebendo alimento por uma sonda, não fala, não se expressa, apenas sofre, não é? Então, cada um de nós temos os nossos débitos, as nossas dívidas, e devemos ajudar uns aos outros, não é? Pedir também por Leopoldo Fortuna Neto, né? Que o seu pé cicatrize, dê a luz divina, dê a oportunidade dele se preparando para caminhar novamente, né? Permita a Deus, né? E por todos aqueles que estão no livro do coração de cada um de vocês, não é? Minha mãe, que já tem mais de 86 anos de idade, vai para 87, não é? É uma dádiva, não é? A mãe, não é? Luz no caminho de cada um de nós, não é? Então é assim que eu peço a Deus e aos meus amigos e amigas aqui da internet, o Tom Zé, né?
Antônio José Carvalho, boa noite, Tom Zé. A Fabiana Rodrigues Nobre, boa noite, não é? Então, o que nós podemos dizer é que a internet, para nós, nesse momento, é a nossa Associação de Caridade Samaritana de Jesus, funcionando no Maranhão, em Fortaleza, em São Paulo, não é? O Rio de Janeiro, o Amazônia, o Rio Grande do Sul, onde quer que tenha alguém samaritano ou samaritana, não é? Assistindo essa live, possa a Divina Luz fortalecer a saúde de cada um, a saúde espiritual, perispiritual, a saúde de mente, de pensamento, né? As articulações, o rins, o pâncreas, o fígado, o coração, visão, audição, fonação, né? Vamos agradecer a Deus para a gente ter direito também à nossa própria autocura, através dos pensamentos em ligação com o Senhor da vinha, que é Deus, né? O Senhor do Universo. E a Ananda, né? Como Jesus é conhecido no Oriente, ao nosso Mestre Jesus, só temos a agradecer a oportunidade dessa vida, né? Pelas muitas dores, pelas que nós já mainamos, né? Pelas muitas feridas que já cicatrizamos, através da mediunidade curativa, não tão bem compreendida entre muitos espíritas, não é? Mas que temos feito também secar muitas lágrimas ao meio do caminho, através da fitoterapia, né? Do que nos ensinam os escravos, né? O chá do alho, não é? Pelo menos todo dia eu estou tomando aqui um dente de alho, um pedacinho de gengibre, raspando. Aí boto para 3 xícaras de água e depois morno a gente toma esse cafezinho. E tem feito muito bem. Vou já tomar porque eu fiz. Vou amornar. E fica aí a dica para quem quiser. Não é? O alho é um grande antibiótico, não é? Assim também o gengibre, né? Tem os seus benefícios, não é? De higienização da nossa garganta, né, de neutralização das dores, né, das gripes, né? Então não estamos prometendo nenhum milagre, mas prometendo a fortaleza do nosso organismo através da nossa mãe natureza. Então assim nós encerramos a nossa live de hoje, pedindo a Deus paz e luz, luz e paz para todos nós. Obrigado pela companhia. Boa noite. Vamos encerrar aqui na visão aqui 12, né? E 12 é um número perfeito para nós encerrarmos a nossa live de hoje. Segunda-feira retornamos, se Deus nos permitir. Um abraço, um beijo na fronte, né, de cada um e de cada uma, e que nos permaneçamos nos irmanados nessa grande luz de amar e servir sempre, cada vez mais e melhor, né, como nos ditou o espírito do Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, médico, né? Cearense, da cidade de Riacho do Sangue, né? E que é o patrono dos nossos trabalhos caritativos. Um abraço a todos e que venha mais cestas básicas no segundo sábado de abril e no segundo domingo mais sopa para os 340 moradores de rua, escova de dente, sabonete, material de higiene que nós levamos através da associação, de todos unidos por um objetivo só, todos iguais, não há chefe, todos nós somos irmãos dedicados, que nos reunimos para servir e o maior seja servidor de todos. Então, permita-nos Deus, uma boa noite para cada um de nós. Amém. Obrigado pela companhia e boa noite. Até segunda-feira, se Deus nos permitir. Abraço e boa noite. Até logo, pessoal. Obrigado pela companhia.